Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre minha vida no Canadá. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 10 coisas que ninguém te conta sobre a Nova Escócia. Então eu juntei aqui algumas curiosidades que eu só enxerguei, que eu só aprendi vivendo aqui na Nova Escócia. Já faz mais de 3 anos que eu tô aqui nessa província, então eu resolvi compartilhar com vocês algumas dessas curiosidades para caso vocês venham morar aqui também ou vocês queiram vir passear, vocês já terem conhecimento desses fatos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like e também se inscreva que uma vez por semana eu tento postar vídeos novos e me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o Titanic afundou aqui pertinho de Halifax. Então, o Titanic, ele estava saindo da Inglaterra e indo em direção a Nova York quando ele bateu num iceberg em Newfoundland. Na verdade, não em Newfoundland, mas próximo da província. E aí, ele afundou aqui próximo. E as pessoas que morreram nesse acidente, os corpos foram enviados aqui para Halifax para serem enterrados. Então, se você quiser, você pode ir visitar esse cemitério. E também os pedaços que foram encontrados, que sobraram, do Titanic, eles também estão aqui na cidade, eles estão no museu, que é o Museu do Atlântico, que eu já fui fazer passeio lá, eu vou deixar linkado aqui o vídeo se vocês tiverem interesse de ver como é esse museu. E esse é um fato que eu acho muito interessante, que eu sempre compartilho com as pessoas quando elas perguntam da onde eu moro. Então eu sempre falo, eu moro em Halifax, na Nova Escócia, e o Titanic afundou lá pertinho, só para as pessoas se localizarem um pouco. Segunda curiosidade é que aqui venta muito. E baseado na minha experiência, todos os locais que são próximos de mar, de lago, sabe, de água, eles normalmente têm uma corrente de vento mais forte. E aqui em Halifax não é diferente. Então é uma cidade que venta muito, principalmente quando você tá perto do mar. E gente, é um vento assim muito, muito forte. E uma outra curiosidade dentro dessa é que você não consegue usar guarda-chuva quando está chovendo. Então, o vento ele é tão forte que você não consegue abrir o seu guarda-chuva. Quando você abre, ele acaba virando, sabe? Quando ele, fica do avesso, ele vira todo pra cima. Então, não faz diferença nenhuma você abrir um guarda-chuva, porque ele não vai te ajudar. E, provavelmente, ele vai sair voando. Ou então, tem vezes que tá tão forte que parece que você vai sair voando junto com o seu guarda-chuva. Então, curiosidade aí pra vocês. Principalmente se estiverem vindo visitar a Nova Escócia, levem em consideração que aqui a gente tem bastante vento na hora de escolher as suas roupas. Então, por exemplo, se você for colocar um vestido curto ou muito esvoaçante, para andar ali no centro, no waterfront, é um pouco perigoso. Terceiro fato sobre aqui a Nova Escócia que talvez poucas pessoas saibam, mas aqui não é uma província de tão baixo custo para você viver. Eu acredito que isso se deve, na verdade, à pandemia, porque os preços eles aumentaram muito de 2020 para cá. Porém, antes era realmente uma das províncias mais baratas para você viver aqui no Canadá. Então tudo era muito em conta, qualquer aluguel que você pesquisava era 800, 900 dólares. E hoje em dia os mais baratos estão quase 2.000, para vocês terem uma ideia da diferença. Então não pensem que aqui, por ser a província mais pobre do Canadá, vai ser a mais barata para você viver. Na verdade, o custo de vida aqui é bem alto, principalmente para aluguel, entre outras contas. Então eu senti assim que eu deveria vir compartilhar com vocês essa informação, porque muitas pessoas acabam vendo, as pessoas falando, o Atlântico precisa de imigrantes, vem morar no Atlântico que é mais fácil o processo de imigração. Sim, ainda é um processo mais fácil do que em outras províncias, mas saiba que você não vai gastar pouco para morar aqui, para fazer o seu processo imigratório, apesar de ser uma província pequena, que na teoria não era para você gastar tanto, não é assim que funciona na realidade. O número 4 é uma coisa que eu já vim comentar com vocês em alguns outros vídeos meu, que é sobre a saúde ela ser pública, mas ela ser muito demorada. Então, gente, aqui tem muitas pessoas, tem muita demanda para pouca mão de obra, principalmente nessa parte de saúde. E quando a gente mora aqui, a gente tem que aprender a lidar com essa parte de saúde de uma maneira um pouco diferente. Porque, por exemplo, no Brasil, qualquer resfriado, qualquer mal-estar, você já pode ir no hospital. Você provavelmente vai ter acesso ou ao SUS ou então a um convênio particular
enfim, né? A gente consegue ali um tratamento mais rápido para qualquer coisa que a gente esteja sentindo. Mas aqui é bem diferente. Então a gente não vai no hospital por qualquer coisa. Normalmente a gente só vai no hospital quando a gente tá assim passando muito mal, assim, já não conseguindo mais aguentar, já tomou um monte de remédio e nada funcionou, realmente em casos mais graves, porque as filas de pronto atendimento, elas são muito grandes. Às vezes que eu fui, foi até que rápido, eu fiquei mais ou menos 4 horas esperando, mas normalmente o tempo de espera é muito grande. Tem pessoas que falam que ficaram 8 horas, 10 horas, 15 horas esperando para ser atendido no hospital. Então aqui o atendimento é muito demorado e também para você conseguir um médico de família, que é assim, um clínico geral, que você vai ter esse médico assim como a sua principal fonte. Então qualquer problema, na verdade, você vai com ele, e se precisar de uma coisa mais específica, ele te encaminha para fazer outra coisa. Mas quando eu estava pesquisando para vir para o Canadá e eu fiz os meus exames, que antes de a gente conseguir o nosso visto, né? A gente também tem que fazer uns exames. A médica que me atendeu falou: quando você chegar no Canadá, vai demorar uns 3 meses para você conseguir um médico de família. Aí eu falei, tudo bem. Quando eu cheguei aqui, gente, no mesmo mês que eu cheguei, eu coloquei meu nome na lista de espera de médico de família. E demorou apenas 3 anos para eles me ligarem. Sim, apenas no meio desse ano eles me ligaram para me oferecer um médico de família que finalmente tinha aberto uma vaga. Então, é isso que eu estou falando, sabe? Para você ter um médico aonde você consegue ter algum contato, já demora todo esse tempo. E uma curiosidade também é que sempre que você vai no médico, ele vai mandar você tomar 2 remédios, Tilenol e Advil. Basicamente, eles tratam tudo com Tilenol e Advil. Então, primeiro tenta tomar esses remédios em casa antes de você gastar horas na fila do hospital. Agora, vamos para o quinto fato. E esse aqui, eu queria muito ouvir outras pessoas falando a respeito, porque realmente você só descobre quando começa a morar aqui na província, que é o fato de ter muitos ratos na cidade. E, gente, quando eu tô falando muitos ratos, são muitos ratos, tá? E aqui tem, na verdade, 2 tipos. Então, nós temos o rat, que realmente é o rato, aquele maiorzão, tipo uma ratazana, que tem um rabo bem comprido. Ele é bem grande, assim, bem parrudo. Os daqui são bem gordinhos, aliás. E a gente também tem o mouse, que é o pequenininho, sabe? Que é o camundongo, né? Que a gente chama o bem pequenininho, que ele é mais fofinho e tal. Ele parece mais um hamster. Então, a gente tem os dois. E os dois causam muitos problemas aqui. Eu acredito que por ser uma cidade que tem porto, tem muitos navios, alguma coisa talvez esteja relacionada. E também por a gente não ter um controle natural de pestes, tipo, a gente não tem animais de rua para caçar os ratos, então eles se proliferaram bastante. Gente, é um problema, assim, muito grande, que eu não imaginava que eu teria aqui. Mas, enfim, né, os ratos grandes a gente vê mais nas ruas, então, fora dos apartamentos, sabe, tipo, andando nas ruas. Teve um dia que eu tava passando de bicicleta 4 horas da tarde na rua, e o rato passou na minha frente, eu quase atropelei ele, eu quase caí da minha bicicleta para não atropelar ele também. Enfim, uma loucura. E assim, gente, é tipo muito comum em todos os lugares você vê. É uma coisa um pouco preocupante, né? E o mouse, que é o pequenininho, ele fica dentro da sua casa. Sim, todo mundo aqui tem pelo menos uma história de ter já um camundonguinho morando dentro de casa ou apartamento. Eles ficam meio que dentro das paredes, dentro do aquecedor que fica assim no rodapé das casas. Eles entram e saem por ali. Qualquer buraquinho para eles, eles passam porque eles são muito miudinhos. Eu fico com dó, sabe? E eles são fofinhos, mas, né, causam problema. Então eu já tive esse problema no meu antigo apartamento. Já aconteceu de a gente ver, e aí a gente colocou umas armadilhas, e ele comeu uma armadilha que era tipo um veneno, e ele morreu. E aí depois apareceu novamente, mas aí na segunda vez eu já tava com a minha gata. Então a minha gata achou, pegou na boca, ficou brincando, não matou, só ficou brincando com um rato dentro de casa. E aí a gente teve que capturar ele pra jogar fora também, porque a gente ficou com dó de matar. Mas só para que vocês saibam, já venham com um mental preparado, que mesmo que você não tenha nenhum problema deles entrarem na sua casa, pelo menos na rua e nos lugares você vai ver. E assim, gente, é em todos os lugares mesmo. Você vai nos restaurantes, pode ser o restaurante mais chique da cidade, ou 5 estrelas, você vai ver um ratinho passando pelo chão. E pode ter certeza que eles também estão perto da cozinha ou dentro da cozinha. Eu digo por experiência própria, porque no hotel que eu trabalho, que assim, é um hotel muito bom, a gente tem problema com eles também, gente. Então, assim, é uma peste que não dá muito pra você se livrar completamente. Você apenas tenta fazer um controle. Número 6. Aqui acontecem desastres naturais. Esse também é um fato que eu queria muito que as pessoas tivessem compartilhado na internet pra eu poder achar
cá e vir com a mente, assim, preparada para esses desastres naturais. Porque no Brasil a gente não tem muitos. A gente tem, assim, alagamentos ou queimadas, alguma coisa do tipo, mas nada muito preocupante. Aqui na Nova Escócia nós temos furacões anualmente. Então, todo mês ali de setembro, no finalzinho do verão, às vezes passa um furacão aqui na nossa costa, então depende muito, às vezes ele perde força ali perto do Caribe, e quando ele sobe ele já não tem mais nada, então a gente nem sente. Nos 2 últimos anos acabou não passando, mas no meu primeiro ano, assim, no primeiro mês que eu cheguei aqui, já teve um furacão, e foi um furacão bem forte, derrubou bastante árvore, a gente ficou sem energia, sem água, então é uma coisa que acontece sim, tipo, não é todo ano, mas todo ano a gente meio que se prepara para caso um furacão passe por aqui, então é bom vocês também terem isso em mente caso planejem viagens no mês de setembro para cá ou caso venham morar aqui, saiba que a gente tem esse probleminha de vez em quando ter furacão passando pela cidade. Número 7. A praia não fica no centro da cidade. Eu sou uma garota que sempre sonhou em morar em uma cidade litorânea, morar perto da praia, do mar, enfim. Então, quando eu tava pesquisando sobre a Nova Escócia e eu vi que aqui a gente tinha um mar, eu fiquei super feliz. Só que na minha cabeça, eu imaginei que eu moraria, tipo assim, na praia, sabe? Tipo, próximo da praia, onde tem areia, onde tem o mar, onde a gente vai pra aproveitar. Com uma mentalidade muito, assim, pensando em coisas parecidas com o que a gente tem no Brasil. Mas aqui é diferente, então já um heads up pra vocês, que aqui a gente tem um mar, realmente, um mar meio que cortando a cidade, mas as praias que você vai para nadar e aproveitar com areia, elas não ficam no centro, elas todas ficam mais afastadas, então você vai ter que andar pelo menos uns 20, 30 minutos de carro para chegar nas praias e realmente poder aproveitar. E isso para mim foi uma coisa assim que eu não tava esperando, sabe? Eu tinha na minha cabeça imaginado ou entendido que seria de outro jeito, sabe? Que eu moraria próximo da praia, eu poderia ir sempre e no final das contas eu quase nunca vou na praia. Eu comecei a ir esse ano eu fui tipo 2 vezes, porque agora eu tenho carro, porque sem carro é muito difícil, não dá pra chegar, não tem ônibus, não tem Uber, enfim, é bem complicado, mas é isso, né? Agora, número 8, é sobre uma coisa assim, bem particular, que é sobre o fuso horário. O fuso horário aqui da Nova Escócia, ele é basicamente o mesmo de São Paulo a maior parte do ano. Então, mais ou menos de março até o comecinho de novembro, a gente tem o horário de verão, e aí a gente fica no mesmo horário de São Paulo. E durante novembro até o finalzinho de março, a gente não tem o horário, então a gente fica 1 hora para trás. Por exemplo, no Brasil é 10, aqui vai ser 9 horas. Então, é interessante para vocês saberem, caso vocês trabalhem remoto, tenha, tipo, aula online, ou vocês queiram fazer FaceTime, né, falar com a família de vocês, saibam que o fuso horário daqui, ele é muito bom, apesar da gente estar super longe do Brasil, o horário é quase o mesmo, então isso ajuda bastante, traz bastante facilidade pra gente manter contatos com o nosso país. Agora já estamos no nosso penúltimo fato, então número 9, sobre tomar cuidado com carrapatos. E aqui temos esse problema com carrapatos, principalmente durante o verão, que eles podem transmitir uma doença que se chama Lyme disease. Então a doença de Lyme, ela é uma doença que é transmitida por uma bactéria, se eu não me engano. Então o carrapato ele está infectado e ele passa para você. E isso acontece quando as pessoas vão acampar, vão fazer trilha. Então quando você está no mato, né, na natureza, eles podem te morder, grudar em você e transmitir essa doença. Então aqui eles sempre falam para você tomar muito cuidado para você colocar mangas compridas, calças, ficar observando também se você tiver sintomas depois de passar um período na natureza para buscar ajuda o quanto antes para poder tratar essa doença. E agora, o último fato. Então, o número 10 é sobre o sotaque dos nativos daqui. No geral, o Canadá, ele não tem tantos tipos de sotaque diferente que vai impedir você a entender o inglês. Eu já conheci pessoas de vários lugares diferentes e todos têm mais ou menos o mesmo tipo de inglês, diferente do Brasil, que a gente tem sotaques muito diferentes, né? Então, o pessoal do Sul fala totalmente diferente do pessoal do Nordeste, do Norte, de São Paulo. Então, são bem distintos. Aqui, eu sinto que eles são mais, assim, geral, todo mundo é meio parecido, mas aqui na Nova Escócia eles têm sim sotaque e algumas pessoas acaba ficando difícil da gente entender. Então o sotaque daqui, ele parece uma mistura de um inglês britânico com um irlandês ou meio escocês, e aí tem umas pessoas que falam bem puxado e também bem rápido, então acaba ficando um pouquinho complicado. No começo demora, né, para você acostumar, e até hoje em dia, dependendo da pessoa, normalmente as pessoas mais velhas, elas têm um sotaque mais forte, então é um pouquinho difícil de entender.
entender. Mas depois de um tempo você acostuma, tem até algumas palavrinhas que você adota e começa a usar no seu dia a dia também. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas curiosidades, de saber um pouquinho mais sobre a Nova Escócia, principalmente se você está planejando vir morar aqui ou visitar a província. E deixa aqui nos comentários qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu sobre a Nova Escócia. Espero muito poder ajudá-los com essas informações. Muito obrigada por estarem acompanhando o canal, assistindo esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like para ajudar e eu vejo vocês na próxima semana.